Mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas dos teus heróis de barracões. No Brasil que se faz um país de resiste veloz. São perigosas multidões. Mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas dos teus heróis de barracões. No Brasil que se faz um país de resiste veloz. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no meu podcast. Eu sou o João, mais conhecido como João pela galera aqui. E eu não tô sozinho aqui hoje. Hoje eu tô com ele. Ele que deve pesar mais de 10 quilos, deve medir mais de 50 e responde rápido no WhatsApp mais do que deveria responder. Fala aí pra nós, Arthur, como é que você tá? Tô bem, né? Valeu pelos elogios aí. Uns elogios que eu nunca pensei que ia receber, mas tô feliz por ter recebido um dia. Isso aí, isso aí. Cada um no seu distanciamento social aí. E hoje a gente vai analisar a música, né, cara? O que você achou dessa música aí? De ouvir. Poxa, bonitona. Eu não sou muito fã de carnaval, eu não curto muito, mas essa música até que é legalzinho pra escutar assim, de vez em quando tem nada pra fazer, dá uma escutada. Sim, bacana, pô. Mas o que a gente vai então falar dessa música hoje aí? O que a gente vai citar Tem uma dentro? parte da música que eu achei interessante, que eu gostei. Com os versos que o livro apagou, a história que a história não contou, meio que dando a entender que tem coisas que a gente não sabe que aconteceram. Que a gente No meio da nunca música, né? estudou. No meio da música, nos versos. Eu vou recitar os versos, acho que é melhor. Brasil, meu nego, deixa eu te contar. A história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar. Na luta é que a gente se encontra. Brasil, meu dengo, a mangueira chegou com versos que o livro apagou desde 1500. Tem mais invasão do que o descobrimento. Nesses dois versos aqui eu achei interessante esse negócio de histórias que a gente não costuma ouvir, histórias escondidas, que o livro apagou. Parece que... Sim, então, né? Desde dos indígenas até a parte dos negros africanos escravizados, né? Porque uma coisa que eu acho da hora é que, tipo assim, eles nem eram vistos como vilões, entendeu? Porque normalmente se você não gosta de alguém, você tá com o nome, mas eles não eram tão vistos sem significado que eles só não tiveram história, deixaram ele de lado e não tinha história pra contar. Tanto que quase raramente você vai ver um livro de história. Hoje teve que estar mais atualizado, né? Mas antigamente não tinha tanto história assim sobre eles, a história deles. Não, porque antigamente não tinha direito, né? Mulher, negro e... No Brasil, mulher, negro e nordestino não tinha direito. Indígena também, né? Não, indígena, depois que os jesuítas apareceram aqui, ou viraram católicos ou escravos. O Brasil não teve direito de ser Brasil. Isso aí, né, cara? Tanto que tem negócio de... Aí até fala, né, que tem mais invasão do que descobrimento, porque quando a gente fala descobrimento do Brasil, tá um termo meio errado, que deve ter atualizado um pouco, porque o pessoal já tava aqui, não é descobrimento. Não tá descobrindo nada. E um pouco dessa questão aí, né? É ver qual lado da história que tá certo, né? Qualquer que nos conta. João, eu conheço a história de uma advogada, a primeira advogada piauense. Ela não era advogada formada, mas foi considerada em 2017 pela OAB. Então ela é de 1751, então só depois, sei lá, de quase 250 anos, ela foi considerada advogada. Mas ela era escrava? Então meio que ela era uma escrava que conseguiu se tornar advogada? A história dela é mais ou menos assim. Era uma advogada no interior do Piauí, a primeira, ela primeiro lá, uma escrava lá, numa fazenda de algodão, pelo jesuíta. Aí como tinha o jesuíta, tinha igreja, tinha esse lar da igreja, ela aprendeu a ler e escrever. Mas só que depois ela foi realocada para outra fazenda, em Nazaré, no Piauí. E lá ela foi separada da família, foi estuprada, foi espancada, torturada, lá era a escravidão mesmo, o pesado. Ela quase foi morta várias vezes, não podia cultuar o cristianismo que ela aprendeu pelos jesuítas. Era bem pesado. Aí em 1770, ou seja, quando ela tinha 19, quando ia fazer 20 anos, ela escreveu uma carta de petição para o governo, falando dos maus tratos, falando do que os escravos sofriam e queria que isso diminuísse, que os escravos se tornassem gente. Mas como na época negros, mulheres e nordestinos não tinham direito, e ela era os três,
Então você acha que isso foi escutado? Não, eles ignoraram essa carta. Aí só em 1970, 200 anos depois, um historiador achou essa carta e daí começou a estudar e achou a história dela. Aí em 2017 ela foi considerada advogada por causa desse contestamento de direitos. E tipo, desde 1970, essa inspiração de buscar liberdade, essas coisas, da história dos negros foi parte por causa dela. E eu nunca ouvi falar dela. Só quando eu pesquisei. Então, também eu tô vindo agora com você. Que coisa, né? História que é apagada, bicho. Talvez não é nem apagada, talvez a gente estuda pela outra visão. Pela visão europeia. Isso, então. Não que foi apagado, mas tipo assim, eles nunca escreveram pra ser apagado, entendeu? Nunca simplesmente existiu. Não tem importância pra começar a existir. Não é apagada, é que não contam. É que nem, tipo, eu não menti, eu só não falei que era verdade. Mas isso é uma mentira também. Mas eu não falei. Eu só fiquei quieto, eu fiquei na minha. Então, mas omissão também é mentira. Mas não é uma mentira verdadeira, é uma sim. omissão. Omissão é mentira. Tá, mas a gente não sabe dela. Então, houve omissão, né? Alguém chegar pra você e falar, tipo, tinha um lápis na mesa, agora não tem mais o lápis. Você pegou esse lápis. Mas alguém chegar pra você e falar, você pegou esse lápis e você não responder, você não falou nem verdade nem mentira, você omitiu, você tá quieto. É mais ou menos isso, eu acho que acontece com a gente. Eles não estão mentindo, mas também estão escondendo. Eu não sei por que eles fazem isso. No exemplo desse lápis, eu acredito que a omissão seja uma mentira, sim. Mas, tipo assim, nesse caso específico aí dos negros que teve a história apagada, não é bem certo dizer que eles estão mentindo porque ninguém nunca foi atrás também, tá entendendo? Pra tentar saber. Tem isso também, a gente, o geral, né, a gente nunca procura saber o outro lado da história. A gente aceita muito a realidade como ela é, fica na comodidade, né? E acaba sendo essa verdade. Tipo, os bandeirantes, né, eles são vistos muito como heróis, eram vistos muito como heróis. Mas, tipo assim, tem relatos agora que na verdade os caras eram monstros, porque a gente via ele como heróis por quê? Porque eles ajudaram no descobrimento do Brasil, né, exploração, das áreas. Mas disso, na verdade, os caras eram os monstros, tipo assim, passavam pelas aldeias indígenas, estrupando, matando, botando fogo, era doideira. Então, tudo depende do ponto de vista também, né? É o progresso, né, que fala. Se tiver a favor do progresso, é gente boa. Se tiver contra, é gente ruim. Mas nem sempre é assim. Deixa eu ver aqui. Eu também vi uma história sobre um cara que é muito interessante, que é o tal do Abdias Nascimento. Tipo assim, ele até faleceu agora recentemente em 2011, com 97 anos. É tipo assim, ele era neto de escravos, né? Ele cresceu absorvendo os saberes afrodescendentes, os mais velhos, né? Mas ele começou a trabalhar cedo e tal. Aí depois, lá para os 16, ele mudou para São Paulo, com identidade falsa, né? Ele entrou pro exército. Aí um pouco mais para frente, ele iniciou, né, o ativismo político Frente Brasileira Negra, que era uma entidade minoritária mais destacada no Brasil naquela época, né? Ele foi muito importante também para a cultura, porque ele foi responsável por criar o Teatro Experimental do Negro, que era para valorizar a cultura afro-brasileira. Aí ele também criou, um pouco depois, a Convenção Nacional do Negro, que era uma lei do racismo como crime de lesa pátria. Então, uma lei contra o racismo. E aí, em 68, ele foi muito perseguido por causa de protestos e ativismo político que ele tinha, né? Até que ele teve que se exilar em Nova York, lá onde ele morou por mais de 10 anos. E ele foi bacana também porque ele acabou repassando um pouco de ensinamentos do que ele aprendeu para os outros lá, naquela região. Aí, um poucos anos depois, ele voltou para o Brasil. Ele criou um Instituto de Pesquisa e Estudos Afro-Brasileiros, né? E ele também começou a criar várias obras, que é livro, pintura, que ganhou mais responsável por diversos prêmios, inclusive. Então ele fez muita coisa, foi muito importante também para a nossa história, assim, cultura. Mas em 2011, agora recentemente, ele chegou a falecer com 97 anos. Mas viveu bem. Então, em 2011, com 97 ele anos. Então ele fez coisa pra caramba também, tá ligado? Foi pra fora do Brasil, voltou, Não. ensinou coisa, criou coisa. Não, ele fez muita coisa. Ele fez o quê? Fez um teatro, fez uma convenção, fez uma lei do racismo. Mas o que ele fez? Ele foi para os Estados Unidos, meio que proliferar as ideias dele. Foi exilado, né? Porque ele estava sendo perseguido por causa do protesto. Foi exilado. Política, né? Então.
Criou o Instituto de Pesquisa, como é que é o nome que eu esqueci Estudos agora? Afro-Brasileiro, IPAFRO, a sigla. Criou um monte de coisa. E o mais interessante é que ele conseguiu se alistar no exército com identidade falsa. Isso eu achei interessante. E falando desses negócios de criar lei, criar esses negócios que o Abdias fez, teve um cara que ele é de 1830, 1880. Ele viveu esse período. O nome dele Luiz Gama. Ele era um rábula. Sabe o que é um rábula? Não faço ideia, o que é isso? Rábula é um advogado sem formação. É meio que uma pessoa que tem Existe conhecimento isso? uma pessoa que tem um conhecimento tão bom em direito que ele pede uma solicitação para o governo aceita e ele tem um papelzinho de rábula que é advogado, mas ele não fez nenhuma faculdade. Ele é advogado. A história desse cara é o seguinte: ele era filho de português com uma ex-escrava africana. Então a mãe dele não era mais escrava, era uma ex-escrava. Aí, mas só que aí a mãe dele participava de revoltas, não sei o quê. Tipo, não tem a revolta dos malês? A mãe dele participou disso. Meio que fez parte da revolta. Meio que lutava. Aí, como a mãe dele não estava muito presente, ele morou com o pai. Até os 10 anos, por aí. Mas só quando ele fez 10 anos, o pai dele vendeu ele para um traficante de São Paulo como escravo. E o moleque era livre. Mas como ele era filho de ex-escravo, tal, era meio negro, ele vendeu como escravo. Aí o pai vendeu o próprio filho. Aí quando ele ficou de maior, ele foi até a justiça, começou a lutar, provando que ele não é escravo, que a mãe dele é livre e que só por ele ser negro não quer dizer que ele é escravo. Ele começou a lutar por isso. E depois de muito tempo, ele conseguiu provar sua inocência e ficou livre. Bacana. Aí ele foi pro exército, mas não deu certo, ele foi expulso por insubordinação. Aí depois ele começou a trabalhar na Secretaria de Polícia de São Paulo. Aí como trabalhava na secretaria tal, tinha acesso a livros e começou a ler direito. Começou a ler direito, e pediu para ser rábula e conseguiu virar rábula. Aí ele começou a dedicar sua vida para ajudar os negros escravizados a serem livres. Ele criou leis, criou recursos para ajudar essas pessoas. E fala que ele ajudou mais ou menos umas 500 escravos a ficarem livres. Caralho, Tipo, pô, ele maneiro, hein? ajudou muita gente. Não, Você também fez coisa pra caralho, esse cara aí. fez, tipo. O pai vendeu ele não desistiu, continuou lutando e ajudou mais um monte de gente. Esse cara é incrível. Então, acho que daria um belo filme, na verdade. É, mas o ruim é que o Brasil não faz filme assim, né? Se fizesse... Acho que voltado assim pra essa época de escravidão e tal, acho mais novela, né? eu acho que novela daria, Então, tipo... Que nem aquela... Como é que é o nome daquela novela que é o Escravizar, Descobrimento? Não, uma atual, que é o Descobrimento do Brasil, que aquele gostosão é o Dom Pedro. Não faço ideia. Não sou noveleiro. Eu acho que é Novo Mundo o nome da novela, um negócio assim. Nunca vi, mas a história dele daria um filme. Daria uma parte. parte... Daria uma Novela- coisa massa, velho. Que tem coisa Novela eu de acho que não dá inspiração, não, tá mas... ligado? Como tipo... Uma minissérie, isso. minissérie. Isso é uma boa ideia. Daria. Aí que você também tava falando lá da mulher lá que trabalhava da fazenda de algodão e tal, ela acabou estudando, aí você acabou estudando advogado, é isso? Isso, é a esperança, Então. isso. Então, aí eu tava vendo aqui, cara, acabei lembrando também da história de uma mulher chamada Elvira Comel, que ela é de 1906, ela nasceu em Barão de Cocais, e ela também é advogada, ela foi a primeira mulher a exercer essa profissão no Fórum de Belo Horizonte, né? Tá, ela foi no juiz de direito de capital, 1928, se não me engano, que ela foi lá atrás de conseguir uma inclusão na lista de eleitores do Estado, né? Então ela acabou conseguindo também, conquistando o direito de votar. Ela foi importante para ela conseguir o direito de voto. Aí lá durante a Revolução de 1930, ela publicou nos jornais da cidade um manifesto dirigido às mineiras, às mulheres mineiras, convocando elas a apoiar o movimento de comunicação, apoiar o movimento e comunicando, criou até um batalhão, né, a criação do batalhão feminino de João Pessoa. Aí com isso daí, né, com essa divulgação e tudo para conseguir esse movimento, ela reuniu cerca de 8.000 mulheres de 52 cidades diferentes para apoiar essa renovação política, né? E a partir disso ela conseguiu
ampliar o direito político das mulheres, né? Como a conquista do voto feminino. Ela foi importante para ela foi a responsável pela conquista do voto feminino. Só que ela morreu muito jovem, ela morreu com 26 anos, que ela contraiu meningite e veio falecer. E foi justamente quando ela se preparava para disputar uma vaga de deputada federal. Você falou 1932? Sim, ela morreu em 1932. Ela ia virar deputada estadual se não tivesse morrido. Sim, com 26 anos. Eu conheço uma pessoa chamada... Eu não conheço não, mas eu já li sobre Antonieta de Barros. Presta atenção, nessa data, 1932, ia disputar a deputada estadual. Lembra disso? Vou contar rapidinho a história de Antonieta. Ela nasceu em Florianópolis, Santa Catarina. Era bem pobre, uma família pobre, mas ela só morava com a mãe, meio que era mãe solteira e ela, bem pobre, meio que a mãe trabalhava com uns picos para lá e para cá, arranjando dinheiro, dificuldade, bastante dificuldade. Aí ela conseguiu estudar, se formou no ensino fundamental, ensino médio, e em 1921 se formou na Escola Normal de Português e Literatura. Então é que ela sabia um pouquinho de estudo. E em 1922 ela criou o jornal A Semana, que é um jornal lá de Santa Catarina. Sinceramente, eu não sei se existe mais, mas ela criou esse jornal. Depois de uns anos, ela criou o curso particular Antonieta de Barros, que era um curso que o objetivo era alfabetizar pessoas pobres, bem pobres. E ela sempre tratava temas como educação, racismo, direito, mulheres e política. Aí com esses negócios que ela já tinha uma confiança da população e tal, porque ela ajudava todo mundo, já tinha uma história de superação boa, ela entrou para a política. E em 1934, ela se tornou a primeira deputada estadual do Brasil. Primeira estadual negra do Brasil. E também de Santa Catarina. Então, entendeu? Se essa mulher, a Elvira, que você não tinha contado, não tivesse morrido, ela ia se tornar a primeira. Então, acho que tem relação, então, porque, tipo assim, cara, tipo assim, esse negócio da Elvira que eu falei aconteceu em Belo Horizonte. Santa Catarina, provavelmente, apesar de, tipo assim, ter uma certa distância, eu acho que tiveram relação, entendeu? Provavelmente um deve ter influenciado o outro, eu acho que essa parte aqui do Manifesto das Mineiras aqui, provavelmente deve ter uma ligação com isso daí que você falou, então. Talvez porque essa Elvira, você disse que ela lutava a favor das mulheres, para ter direito, para esses negócios, não é? Essa Isso. Antonieta, ela lutava pela educação. Ela queria que todo mundo se educasse, todo mundo soubesse ler e escrever. E principalmente os mais pobres, para poder competir com os mais ricos. Meio que ela tinha esse negócio de igualdade, de sabedoria. Entendi. Pô, mas tão bacana esses personagens aí, mano, que agora eu tô começando a voltar, né, que dá pra explicar a história. E também acho que serviu de inspiração pra música a música Da Mangueira. Mangueira. Que tinha. É, então. Acho bacana que eles conseguiram inspirar. E acho que a Eu situação vi é isso. aqui, na música, tem outro verso. É verso que fala, né? Como é que fala? Isso, é a estrofe, acho que é. Estrofe, eu não sou bom nisso, tá? Que fala que tem sangue retido pisado atrás dos heróis emoldurados, mulheres, tamoios, mulatos. Eu quero um país que não está no retrato. Meio que é isso que a gente tá falando. Que a história contada pra gente nas escolas e na vida mesmo não é a real. É a real, mas é contada através não da realidade, mas sim de uma visão. Não sei se deu pra entender o que eu quis dizer. Não, eu acho que sim. Cara, tipo assim, acho que essa parte também explica melhor ainda a parte dos bandeirantes, né? Que tem o negócio de sangue retinto pisado, que tem o herói emoldurado, né? Que eu falei que os bandeirantes eram vistos como heróis, mas na verdade tem muita coisa por trás disso. Que eles fizeram muito sanguinários. E eram muito retratados, né? Acho que esse trecho fala bastante disso. Dos caras que acabaram sendo vistos como heróis, mas não é tanto assim. A gente tem que mostrar mais a história dessas pessoas tão importantes que ajudaram a mudar o Brasil. Sim, sim, com certeza. Pera, bora resumir. Daqui que eu falei. Teve também a Abdias Nascimento, né, que ele foi responsável por criar um monte de coisas que foram responsáveis para representar a cultura afro-brasileira. Foi que criou o teatro, que criou Isso, os negócios. E teve, E teve eu vi. que lutou pelos direitos das mulheres, né, Elvira? Isso. E conseguiu, inclusive, conquistar o direito da mulher. Não, conseguiu, claro. Aí teve o Antonieta Barros, que foi que lutou pela educação e conseguiu também.
Teve o Luiz Gama, que foi o Rábulo, que ajudou um monte de escravos a serem livres. E a Esperança, que ela em si não fez nada, mas ela lutou pelo que ela acreditava. Acho que vai finalizar por aqui, então, né? Isso. Então acho que é isso. Então, muito obrigado aí por ouvir. Essa que Falou. foi a nossa parte de falar. É isso aí, então. Falou. Beleza. Falou pra todo mundo aí. Até outro dia, se tiver.